Olá, o assunto da aula de hoje vai ser a respeito de ventilação, dando continuidade aí à parte de fisiologia do sistema respiratório. Mas antes eu vou me apresentar para você. Eu me chamo Alberto Ponzo, sou fisioterapeuta, formado pelo Centro Universitário Vila Velha. Sou pós-graduado em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Instituto do Coração e atualmente sou fisioterapeuta da UTI do Hospital Samaritano. Então, vamos começar aí agora a conversar a respeito da ventilação. Então, por definição, a ventilação pulmonar ela é nada mais do que a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões numa respiração tranquila. Então, o ato a ventilação nada mais é do que essa entrada e a saída de ar para dentro dos pulmões. Onde a ventilação minuto também ela é definida pelo quê? É a quantidade desse ar que está entrando e saindo, porém vai ser mensurado durante 1 minuto. Então, acaba sendo expressado pelo produto, do volume minuto vai ser o volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, a quantidade de vezes que o indivíduo vai respirar durante 1 minuto. Então, esse volume de ar que vai entrar e sair durante 1 minuto, então, vai ser o volume corrente multiplicado pela frequência respiratória, é o que a gente consegue determinar aí do volume minuto. Bom, a ventilação pulmonar, ela pode ser influenciada por vários fatores. Então, essa ventilação, essa entrada e a saída de ar para dentro dos pulmões, ela pode ser variada ou alterada de acordo com a sua frequência respiratória, o volume corrente, então a quantidade de ar que está entrando ou saindo de dentro dos pulmões, o ritmo com que o indivíduo vai respirar e também a ventilação alveolar, que é diferente da ventilação pulmonar. A gente vai ver um pouco mais para frente, então, essa definição da ventilação alveolar. E elas podem ser influenciadas de acordo com diversos fatores, como, por exemplo, dor. Então, o indivíduo, quando ele está sentindo dor, a gente observa que a respiração dele muda um pouco. Ele fica um pouco mais taquipneico, ele respira um pouco mais profundo, numa quantidade maior de vezes durante 1 minuto. Durante o sono também, então, durante o choro. Então, a gente observa que no sono a respiração ela altera, até mesmo porque o metabolismo fica alterado, a própria questão do estímulo do centro respiratório. Então, às vezes ele fica um pouco deprimido, então acaba que a ação da ventilação ela se torna um pouco alterada. Durante o choro, durante a fala, a tosse, ou até mesmo as necessidades metabólicas. Então a gente observa que quando você vai fazer uma atividade física, é comum que, como resposta aguda do exercício físico, esse aumento da ventilação, então aumento dessa quantidade de ar que vai entrar e sair de dentro dos pulmões, até mesmo para conseguir fazer uma boa troca gasosa e ofertar a quantidade de oxigênio necessária para o tecido ali utilizar como forma de energia. Bom, então pensando nessas modificações da ventilação pulmonar, tendo como variação a frequência, o volume, o ritmo e a ventilação alveolar, a gente tem algumas definições. Então, quando a gente fala da alteração ou da frequência respiratória, então que seria a quantidade de vezes que o indivíduo vai respirar, a gente pode classificar como uma respiração normal aquele indivíduo que está eupneico. Já a taquipneia é quando tem o aumento dessa frequência respiratória, então o valor de normalidade gira em torno de 12 a 20 vezes por minuto. Então a frequência respiratória normal de um indivíduo adulto é de 12 a 20 respirações por minuto. Então valores acima dessa referência, então acima de 20, a gente já pode classificar como uma taquipneia. E abaixo de 12, a gente pode classificar como bradipneia, então essa diminuição da frequência respiratória. Quando a gente fala a respeito da variação do volume corrente, a gente pode classificar então um paciente hiperpneico, é quando também tem esse aumento do volume corrente. Então, o volume que está entrando em cada respiração, ele está com um volume maior, então o volume aumentado. Então, quando o indivíduo tem diminuição do volume corrente, então a gente denomina como hipopneia. Então aqui a gente vai ter o aumento para a hiperpneia e a diminuição para hipopneia. Pensando na ventilação alveolar, a gente pode classificar em hiperventilação, é quando tem o aumento da ventilação alveolar, e hipoventilação, quando tem diminuição da ventilação alveolar. A ventilação alveolar
seria a quantidade de ar que o paciente, ou o indivíduo, coloca para dentro do pulmão, mas que esse ar ele tem que atingir a região dos alvéolos, justamente para permitir a troca gasosa. Até porque a gente sabe que dentro da ventilação pulmonar, parte daquele ar que entra para dentro dos pulmões, ele fica na zona de condução, numa zona onde, na realidade, apenas conduz o ar e não tem troca gasosa, que é o que a gente também chama, que está diretamente relacionado com o espaço morto anatômico, que seriam áreas que apresentam ventilação, mas não tem perfusão para ocorrer ali a troca gasosa. Então, o aumento dessa ventilação alveolar, aumento dessa quantidade de ar que atinge a região dos alvéolos e que consegue fazer a troca gasosa, a gente chama de hiperventilação. E quando o indivíduo tem uma diminuição dessa quantidade de ar que chega lá nos alvéolos para fazer a troca, a gente chama de hipoventilação. É essa hiperventilação e hipoventilação que vai determinar a quantidade de gás carbônico que tem ali no sangue arterial. Então é quando a gente fala, o paciente hiperventila, ele está eliminando mais gás carbônico. Ou o paciente que hipoventila, ele vai reter um pouco mais de gás carbônico, que é quando aumenta os valores da PaCO2. Que também a gente fala que o paciente está com uma hipercapnia, é quando está com esses valores do PaCO2 no sangue arterial elevado. Então o que vai determinar realmente se o paciente está hiperventilando ou hipoventilando, ou eliminando mais gás carbônico, ou diminuindo o gás carbônico, vai ser a ventilação alveolar. Pensando no ritmo, a gente pode classificar então o indivíduo, ou então a gente pode classificar o ritmo a uma fase, quando tem uma apneia, que nada mais é definida a apneia como uma parada dos movimentos respiratórios ao final da expiração basal, o que às vezes a gente é muito comum denominar, o paciente, esse tipo de movimento é uma apneia, como o indivíduo enche o peito de ar e faz uma pausa inspiratória. Isso a gente normalmente denomina de apneia, mas é uma definição errada, até porque quando você tem essa parada do movimento respiratório ao final da inspiração, a gente não chama de apneia, e sim de apneuse. Então, esse movimento aqui, esse ritmo, quando você tem essa pausa pós-inspiratória, a gente chama de apneuse. E quando você tem a apneia, é quando ocorre essa parada desses movimentos, mas após a expiração. Então seria isso. O indivíduo vai puxar o ar na hora de soltar. No final da expiração, quando tem a parada desses movimentos, aí é o que a gente chama de apneia. Já a dispneia é uma sensação subjetiva de dificuldade respiratória. Na parte da aula de avaliação, a gente vai conversar a respeito também dessa questão da dispneia e como a gente avalia. Mas a dispneia, para você classificar ou definir ou descrever que o paciente tem uma dispneia ou o indivíduo ele está dispneico, você precisa perguntar para ele. Então, às vezes o paciente ele pode estar lá, taquipneico, hiperpneico, e você perguntar, está sentindo falta de ar? Não, não estou. Então você vai colocar paciente taquipneico, hiperpneico, mas nega dispneia. Então a dispneia é extremamente subjetiva. Se o indivíduo não verbalizar que está com falta de ar, não tem como você descrever que ele está dispneico. Então pacientes que não conseguem contactuar, que não tem nível de consciência adequado, por mais que ele apresenta sinais de desconforto respiratório, você vai descrever esses sinais, vai descrever essa alteração do ritmo, de frequência, de volume corrente, mas você não pode descrever que ele está dispneico. Então, dispneia é necessário perguntar para o paciente ou para o indivíduo se ele está sentindo falta de ar. Então, por isso que é essa sensação subjetiva dessa dificuldade respiratória.